Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para falar para falar para vocês sobre correlação linear, né? Em mais esse vídeo, meu nome é Gilberto Muniz, para quem não me conhece ainda, e nós vamos nesse vídeo falar um pouco sobre correlação linear usando na hora da aplicação o MS Excel, tá bom? Então vamos lá ver o que eu preparei para a gente nesse vídeo de hoje. Primeiro eu vou apresentar aí o conceito, o que seria esse estudo de correlação linear, né? Apresentar também a fórmula e resolver uma aplicação. Isso é o que a gente tem para hoje. Bem, em primeiro lugar, vocês devem estar se perguntando para que serve uma correlação, para que serve esse estudo, né? A correlação ela é usada quando a gente quer encontrar uma relação entre duas variáveis, tá? Então imagine a seguinte situação, o seguinte cenário. Em um determinado lugar foi separado aí em variáveis, né, duas variáveis, e o pesquisador ele quer agora achar uma relação entre essas duas variáveis. Ele quer saber se esses números encontrados eles são fortes a nível de relação entre eles. Então, os números eles precisam ter uma força, vamos dizer assim, de relação entre o primeiro e o segundo. Então, o que é essa correlação? Essa correlação é exatamente isso, né? Quando você tem uma primeira variável e essa variável se relaciona com uma segunda variável. E daí, o que o pesquisador ele tenta encontrar? Ele tenta encontrar uma relação entre as duas, de forma que faça essa ligação e que ela seja uma relação forte, em que ele possa encontrar realmente evidências de que existe essa correlação. Tá? Nem sempre isso é possível, encontrar uma fórmula matemática que ajuste perfeitamente. Por isso que o estudo de correlação está ligado ao estudo de regressão. Né? Então o que acontece? Às vezes a gente precisa analisar pares de variáveis e a gente precisa saber se além dessa relação, se a gente tivesse números que fossem fora dos números coletados, ou seja, que estivessem fora daquela base que a gente teve. Então, na hora que a gente fizer o estudo lá da regressão linear agora, a gente vai perceber o seguinte, que vai dar para estudar números que estão dentro do escopo estudado, ou seja, eles não foram encontrados, mas se tivessem sido encontrados, como eles estariam relacionados, uma variável com outra, e ainda dá para fazer o que a gente chama de extrapolação, pensar em números que estão fora do escopo estudado e como eles estariam representados dentro do estudo se eles fossem encontrados ou incluídos, tá bom? Então, basicamente, a gente vai estudar aí a relação, a correlação entre duas variáveis, ok? Então, chegamos na fórmula. A fórmula é um pouco grande, mas vai ser bem rápido, porque o Excel calcula para a gente, né? Usar essa ferramenta, o MS Excel, nos dá uma velocidade de cálculo relativamente alta. O que a gente pode destacar é que a gente tem R, que é o coeficiente de correlação entre x e y, então esse R vai ser um R de xy, né? N que multiplica a somatória de x vezes y menos a somatória de x vezes a somatória de y. Tudo isso dividido pela raiz quadrada, tá? De n somatória de x ao quadrado menos somatória de x elevado ao quadrado. Então note que tem uma diferençazinha. Primeiro, na primeira parte aí, n que multiplica a somatória do x ao quadrado menos a somatória de x agora elevado ao quadrado, né? Vezes a mesma coisa para y, n que multiplica a somatória de y ao quadrado menos a somatória do y, ou seja, toda essa soma de y ao quadrado. Parece complicada, mas não, a gente vai trabalhar bem com ela. E o que a gente precisa destacar nessa fórmula? É que n
é o número de observações, né? N é o número de observações, e os valores limites de R vão ser entre -1 e 1. Por quê? Porque a gente vai poder classificar essa relação aí. Então, se você encontrar um número R maior que 1 ou muito menor que -1, né? Vai estar complicado aí, né? Se encontrar o número 2, tem erro na hora de fazer o cálculo. Encontrar um -3, um -4, tem erro no cálculo. Você só vai poder encontrar de -1 até 1, né? Lembrando, muito importante isso, é que quando você for classificar, você vai poder classificar como muito forte para o extremo, ou seja, para 1 e para -1, ou seja, ou ela é direta ou inversamente proporcional, ou seja, para 1 ela é diretamente proporcional, para -1 ela é inversamente proporcional. Mas se esses dados convergirem para zero, isso quer dizer que essa relação aí ela não existe, né? Ela é uma relação nula ou muito fraca, como a gente diz aí, tá? Ou seja, a gente vai calcular e vamos encontrar um R entre -1 e 1. Lembrando que o que é interessante para a gente seriam os extremos, tá bom? Vamos continuar. O que a gente tem mais aí? A gente tem um exemplo de diagrama de dispersão, que nada mais é do que você criar um gráfico, né, dos valores de x e y. Lembrando, esses gráficos são de pontos, eles não podem ser ligados, ou seja, não existe ligação entre o primeiro e o segundo, não. É como uma nuvem mesmo, como você está vendo aí. Ele exprime o comportamento dos pontos em um plano cartesiano, ou seja, como os pontos estariam dispersos se fossem representados ou quando estão representados em um plano cartesiano. E ele facilita a visualização de uma certa tendência, né? Para a gente ver se os dados estão mais agrupados, se eles estão mais espaçados. Então, o diagrama de dispersão ele é usado para isso aí, para basicamente isso aí. E aí agora a gente vai já usar o Excel. Foi colocado aí para a gente encontrar a relação entre as notas de matemática de determinado estudante e as notas de estatística. Então, a correlação que o autor está querendo que a gente encontre é a correlação entre a nota de alguém que tirou nota X em matemática e se tem a relação com a nota Y de estatística, né? Lembrando, esses dados já foram encontrados, né? Eles já foram coletados, estão na mão do pesquisador, no caso, e ele quer saber agora se existe uma relação, uma correlação entre essas duas variáveis, tá bom? Então já a gente se encontra no ambiente da Excel resolvendo essa aplicação. Olá, nós de volta aqui, vamos continuar o nosso vídeo resolvendo agora uma aplicação, né? Note que estamos aqui no Microsoft Excel, você já conhece ele, eu já apresentei ele para você e vamos começar a trabalhar, né? Eu vou digitar aqui a partir da célula B5, né, os valores que a gente vai estudar. Então vou colocar aqui x, né? Vou chamar de x essa variável e aqui nessa coluna eu vou colocar o meu y e aí eu vou começar os valores aí, né? Esses valores foram dados em uma como atividade, né? Então metodologicamente é só para a gente perceber como é que funciona a fórmula. Então 9, 3, 8 e 2. Então eu estou colocando aqui, deixa eu chegar aqui para cima, né? Eu fiz um ajuste aqui, eu vou apagar aqui essas duas colunas. É bom que você, se não conhece o Excel, vê algumas funções a mais, né? Então aqui eu já tenho, vou apagar mais essa aqui. Aqui eu vou colocar a INI e eu vou colocar apenas o número 1. Já você vai saber por quê. Agora eu vou colocar os y aqui. Esses y são dados coletados, né? Então x são os valores que os alunos tiraram em matemática e y são os valores que eles tiraram
de média aí em estatística, né? Na disciplina de estatística, segundo o exercício aí que foi colocado. Então, vamos lá, vamos continuar aqui, estou digitando bem devagarzinho e vamos começar a fazer os cálculos, né? Vou botar essa fórmula aqui para baixo, só para a gente ter ela como referência. Então ela ficou muito baixa aí no vídeo, né? Então vou voltar aqui, colocar ela um pouquinho mais para... Mas aí já ficou mais legal aí para você enxergar. Bem, então vamos lá. O que a gente vai precisar? Vou ajustar aqui de volta. Então vamos ajustar aqui, né? Você já sabe que clicando aqui do lado 2 vezes o Excel ajusta. Aqui eu também vou selecionar os dados e vou colocar eles centralizados. Isso é só para que a gente veja o que acontece, né? Então o que eu preciso na fórmula? Eu preciso de x vezes y, né? Vou colocar aqui o asterisco para eu saber que esse é x vezes y. Aqui do lado eu vou colocar x ao quadrado, então já estou colocando as colunas, e y também ao quadrado. Só lembrando a você que o chapeuzinho para a gente na informática aqui é o elevado, né? Então o que eu vou ter aqui? Eu vou pedir a soma, então é só pedir aqui que em cima tem um símbolo de autossoma, né? Talvez você não esteja vendo, então vou usar a fórmula aqui. Então você pode fazer igual soma, abre parênteses, e você soma esses uns todos. Foram coletados 10, né? Portanto, são 10 notas que a gente tem, né? Então, quem é esse cara aqui? Esse aqui é um N, o número de observações. Eu vou precisar também da soma desses outros aqui. Então, já tenho a soma deles e vou precisar multiplicar x vezes y. Note que eu não estou nem dizendo mais como é que faz, porque eu sei que você já está fera aí, já está fazendo. Então o vezes é o asterisco. Então você vai simplesmente multiplicar, colocar igual B2 vezes C2. Você já sabe que clicando aqui embaixo e arrastando, o Excel ele vai fazer a conta igual, né? Ele vai repetir a operação. Então estão aqui os valores, estamos aproximando. Agora eu vou precisar de x ao quadrado. Então vou fazer igual, o valor de x está em B2, chapeuzinho 2, né? Então elevado ao quadrado, eu vou chegar um pouquinho para cá, repetir a fórmula novamente e copiar aqui também. E do mesmo jeito agora y, né? Ao quadrado. Y está em C, né? Chapeuzinho 2. Então eu vou só verificar se aqui é B e aqui é C. De novo. Então, copiei, arrastei. Ok. Estou diminuindo aqui só para você perceber. Então vamos lá. Já calculamos, né? Os valores aí. Já temos os nossos valores calculados. Agora eu preciso encontrar o meu RXY, né? Meu RXY é exatamente a correlação entre a variável x e a variável y. Então, vamos lá. Para calcular o R, eu vou escolher aqui R. Vou botar o R aqui e vou colocar a fórmula aqui do lado, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso, segundo a fórmula aqui, encontrar a somatória de x vezes y. A somatória de x vezes y, né? Somatória de x vezes y está aqui, ó. Está em D12, né? Então eu preciso de N. N está aqui em A12 vezes a somatória de xy, tá? Menos quem? A multiplicação, vou abrir um parêntese aqui, da somatória de x. Quem é a somatória de x? Quem está em B? B12.
vezes, né, a somatória de y, que está em C, 12. Então, multipliquei aqui. O que eu preciso dizer ao Excel? Eu preciso dizer que o Excel que isso tudo aqui é um numerador, né? Então, eu abri e fechei parênteses e agora eu vou botar o dividido, tá? O dividido é aquela barra a barra normal aí de divisão, né? Tá? Normalmente ela está junto com o notebook, está junto com a interrogação. Bem, vamos lá. Agora eu preciso tirar a raiz, então eu vou escrever raiz, abrir o parêntese, e eu preciso de n de novo. Então eu preciso de n, que é quem? N é A12, vezes a somatória de x ao quadrado. X ao quadrado está aqui em E12. Então, vou multiplicar aqui a somatória de x ao quadrado. Veja que foi n vezes a somatória de x ao quadrado, menos, agora é a somatória de x elevado ao quadrado, né? Então, vou abrir o parêntese aqui. A somatória do x, está aqui, elevado ao quadrado. Vou fechar o parêntese. Agora, note o seguinte, ó. Essa raiz é a raiz de todo mundo, né? Todos os dados aí. Então, tem um vezes aqui. Mas o que vai acontecer? Só para me garantir, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar mais um parêntese. Tá vendo? O Excel completou para mim. Vezes. Vou abrir outro parêntese, porque eu preciso do outro lado, né? O outro lado tem n de novo. N, quem é meu N? A12. Então, A12 vezes a somatória de y ao quadrado agora. Y ao quadrado está em F12. Então, somatória de y ao quadrado. Aí, note que quando eu fiz isso, na primeira fase, né, na primeira parte, eu coloquei, aqui agora eu preciso colocar um menos, né, e abrir o parêntese de quem? Para encontrar a somatória de y ao quadrado, né? Para fazer essa conta aqui, y ao quadrado. Então, quem é y ao quadrado? A somatória de y, nesse caso aqui foi C12 elevado ao quadrado. Então, vou fechar aqui. Eu preciso fechar esse também, né? E aí, só para me certificar que é Excel, eu vou abrir mais um parêntese aqui e vou ter que fechar dentro da fórmula aqui, ó, de raiz, senão ele vai reclamar. Então, acho que está todo mundo aí e vou dar um Enter. Achei 0,911242. Vou reduzir para 4 casas decimais, né? Que é o que a gente está acostumado. Opa, passei aqui. E o que isso me diz, né? O que isso me diz? Me diz que o meu RXY, a relação entre x e y, é de 0,9112. Vocês lembram? Lá no início do vídeo eu falei que a relação ela poderia ser forte. Nesse caso deu 0,91, mas ele não pode passar de 1, né? Então 0,91 é menor que 1, ela é uma relação forte, é positiva, portanto ela é direta. Isso quer dizer que o modelo matemático que eu for gerar a partir disso é um modelo de correlação forte. Ele pode sim acertar com uma certa precisão aí os valores dos dados usados aqui para prever caso alguém tirasse, né? Se alguém tirar uma nota, por exemplo, que não está aqui a menor nota é 2 e a maior nota é 10, né? Mas se alguém tirasse 3,5, 3,5 não está aqui. Mas qual seria o valor que ele iria tirar em estatística se ele tirasse 3,5 em matemática? Essa seria um tipo de pergunta. 4 também para matemática não está. Mas qual seria o valor que ele tiraria em estatística se ele tirasse 4 em matemática? Tá bom?
Então, já já nós vamos resolver num outro vídeo, vamos encontrar a relação, né, a função que é a regressão linear. Né? Nós vamos partir desses mesmos dados e vamos encontrar já já no outro vídeo. Quero te convidar para você assistir o outro vídeo que fala sobre regressão linear, porque aqui o nosso objetivo foi concluído, foi encontrar a relação entre x e y, ou seja, o r e xy. A gente concluiu que a correlação linear entre x e y, nesse caso, desses dados, nessa atividade, foi de 0,9112, ou seja, como está próximo de 1, é uma relação forte. Forte abraço para você, espero que você tenha gostado, espero que o vídeo esteja simples e de fácil entendimento. Um abração e até a próxima.